Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Estevão Herculano, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e no episódio de hoje nós conversaremos sobre a justiça de Deus. Roda a vinheta. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós nos alegramos em mais uma vez estarmos aqui, eu, Luiz Henrique, que está aqui para termos essa conversa sobre esse tema tão importante, tão relevante, tão fundamental para a nossa fé. No episódio de hoje nós falaremos sobre a justiça do Senhor, um de seus atributos, uma de suas perfeições. Teremos um tempo para pensar sobre isso, né, Luiz? Isso aí, muito bom estar participando aqui de novo. Espero que quem esteja ouvindo a gente aí consiga entender um pouco mais sobre esse tema, que é um tema tão relevante para nós hoje, né? Exatamente. Já de antemão, para a gente começar, eu quero citar dois artigos, né, que de certa maneira são base para o podcast que nós estamos gravando agora. Os dois do reverendo Hermes Steinmeier, um dos meus mestres, na verdade um dos grandes mestres ali do seminário onde eu estudei. O primeiro artigo se chama O Senhor é Justo Juiz. Está lá na página, no blog Voltemos ao Evangelho. E o segundo artigo é O Senhor e Pastor ama os que praticam justiça, também do reverendo Hermes Steinmeier. Recomendo que você leia esses artigos, são muito bons e vão auxiliar muito a sua visão sobre justiça. Mas vamos lá, Luiz. Existe um texto bíblico que quando eu me converti, o tempo foi passando, eu fui compreendendo um pouco melhor a fé. É um texto que me chocou. Certo. Provérbios 17:15. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. E eu me lembro, Luiz, que eu já tinha começado a estudar um pouco de teologia e me deparado com a doutrina da justificação pela fé. E esse é um dos versículos que eu li, e eu não me lembro mesmo se eu estava lendo em algum livro ou só estava lendo o livro de Provérbios. Então, eu havia descoberto que Deus nos justificou pela fé, pelos méritos de Cristo, Sim. Não por nada que nós praticamos. Nós éramos ímpios e Ele nos justificou. E aí, leio esse texto que fala que o Senhor detesta quem justifica o ímpio e Ele também detesta quem condena o justo. Ambos são abomináveis para Ele. Certo. E me lembro que no começo da minha fé cristã foi algo que foi bastante difícil, de certa maneira, compreender. Graças a Deus compreendi, né? Mas eu acho que isso é uma coisa difícil para muitas pessoas entenderem, né? Como um Deus é tão justo, conforme a Bíblia diz, e ao mesmo tempo justificador. Esse é um modo que acho que muitas pessoas acabam tendo dificuldade em separar a questão da fé com as obras, né? Com certeza. Então, eu acho que a gente pode comentar também, e para quem tá ouvindo a gente, se não tem participado, que participe aí dos estudos de quinta, mas ontem você falou, né, sobre um dos solas da reforma, e eu lembro que você comentou essa questão das obras, e para ajudar a entender isso, você citou ali a ordem da salvação. Isso. De como as nossas obras, elas são um resultado ali da nossa santificação. Isso acontece depois, né? Ou seja, Deus, primeiro ele nos elege, né? Eu não vou citar aqui porque eu não vou saber de cabeça, mas é isso. Existe um processo todo de Deus primeiro, e depois que a gente é regenerado, aí sim a gente é santificado e aí sim vem as boas obras, né? Exatamente. Esse é o ponto, né? Deus é justificador daquele que tem fé em Jesus. E a ordem, isso é chamado de ordo salutis na teologia, né? Ordem da salvação. Certo. Você estuda geralmente quando você está estudando soteriologia, que é a doutrina da salvação. Você é chamado, né? A vocação eficaz, primeiro eleito,
eleição, chamado, vocação eficaz. Regeneração, que precede a fé, inclusive, e depois a adoção, né? E o processo de santificação está lá na frente. Então, esse justo mencionado aqui no texto de Provérbios, nós só compreendemos a justiça, eu acho que aí a gente pode começar, né? Porque nós temos um padrão de justiça maior do que nós. O nosso padrão de justiça é o Senhor. Ele é o justo juiz. Provérbios mesmo fala, no Provérbios 17:3, que o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. Só ele tem essa capacidade, Luiz, de provar, de avaliar os corações, de sondar os corações e de julgar retamente segundo a justa justiça. Portanto, Deus é esse padrão absoluto de justiça. Certo. Isso é assustador e ao mesmo tempo maravilhoso. Porque imagine só o Deus, se a Bíblia está certa, nós cremos que a palavra de Deus está certa, ela diz que Deus é todo poderoso, que ele é onisciente, que ele conhece todas as coisas, e não apenas conhece, como ele predestinou todas as coisas segundo a sua vontade, seu plano eterno, o conselho de sua vontade. Imagina esse Deus, Luiz, todo poderoso, todo distinto de nós, todo suficiente, eterno, não sendo totalmente justo. Seria uma catástrofe completa. Deus é totalmente justo, o padrão dele é perfeito, seu caráter é santo e a sua justiça é essencial. Deus define o que é justiça porque ele próprio é justo, o justo. Né? A justiça está nele. E você citou aí essas outras qualidades de Deus, né? E eu acho que a gente poderia colocar que não seria Deus se em todas as suas qualidades ele não fosse perfeito, né? Ele não fosse aí a qualidade de forma perfeita e absoluta, né? Exatamente. Isso é muito importante dizer, você está certíssimo, porque parece que nós lidamos um pouco melhor com certos atributos e com outros não. Sim, sim. Então, Deus é o quê? Deus é amor. Claro, a Bíblia diz isso, João diz isso, Deus é amor. Então, amor é algo que nós temos como uma das perfeições de Deus. Agora, quando a gente fala, por exemplo, sobre a ira de Deus, que recai sobre os injustos, os ímpios, parece que isso é um pequeno deslize, um erro de Deus, né? E não, também é uma de suas perfeições. E se ele não fosse irado contra o mal, ele não seria Deus. Ele seria um simulacro do ser humano e ele teria sido feito à nossa imagem e semelhança, e não o contrário, que é a realidade. Então Deus se ira contra o mal, né? E graças a Deus por isso. Sim. Pode falar. Não, eu ia colocar que você colocou aí essa questão de Deus e suas qualidades como padrão absoluto para nós, e eu acho interessante como isso é relacionado com a própria criação, né? Então, como você bem disse, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nós temos então esses atributos também, alguns deles, né? Existem atributos comunicáveis de Deus e outros não comunicáveis, né? Sim. Mas esses que são comunicáveis, como a justiça no caso, a gente tem que sempre colocar Deus como o padrão nesse sentido, né? Exatamente. Citando aqui uma frase de Sproul, ele diz que a justiça de Deus nunca está separada de sua retidão. Sua justiça é perfeita. Então, Deus é simplesmente assim. Não adianta querer compreender Deus separando o atributo da justiça. Certo. Aí a mensagem bíblica não fará sentido. Você vai olhar para narrativas em que Deus pune, por exemplo, várias pessoas e falar, nossa, mas por quê? Porque Deus é justo. A sua justiça humana, falha, pecadora, que advém da queda, pode não enxergar aquilo como uma coisa justa. Mas isso se dá não porque Deus não é justo, mas porque você é. Porque você não enxerga a situação como um todo. Porque você não vê
a situação de maneira completa, já como o Senhor vê. Sim. E a justa justiça perfeita que Deus pratica só pode ser praticada por Ele também. E Ele não depende de nós para praticá-la. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Certo. Deus é autônomo. Ele é completamente não dependente de nada. Uhum. Ele é rei, o trono dele está fundamentado no fato de ele ser eternamente autônomo. Autônomo não significa sozinho, porque Deus sempre teve comunhão em si, ele é perfeito. A Trindade, você disse. O Deus Uno, exato, que subsiste nas três pessoas, sempre foram plenamente harmônicas e tiveram comunhão e tudo isso. E então ele é autônomo no sentido de ele não ser como a sua criação. Certo. Nada é como o Senhor, Luiz. Antigamente era muito comum usar um termo, quando você pega as sistemáticas mais antigas, dizendo que Deus é impassível, ou seja, Deus não sente. E quando nós vemos hoje as pessoas tendo contato com esse tipo de afirmação, as pessoas falam, como assim Deus não sente? Jesus não chorou, tudo? Uhum. Mas o ponto qual que é? É que Deus não sente como nós, porque os nossos sentimentos também são afetados pelo pecado. Sim. Deus é totalmente perfeito, autônomo, separado de nós, totalmente outro. De modo que quando Deus julga, o julgamento dele por ele ser um rei justo de verdade não está afetado por emoções subjetivas como as nossas. Então, eu não vou julgar você do mesmo jeito que eu julgo outra pessoa, porque você é meu amigo. Sim. Eu não vou corrigir meu filho do mesmo jeito que eu corrigiria outra criança, porque ele é meu filho. Mas Deus não julga como nós, Luiz. Deus julga retamente, justamente, sem contaminação de sentimentos, de influência, desse tipo de coisa. Sim, sim. E é interessante quando a gente pensa nessa questão de Deus como rei, né, como soberano, no sentido de que também ele tem o controle de tudo. Né? Então não só ele julga, como você disse aí, de uma forma imparcial, né, podemos dizer assim, diferente de nós, que sempre podemos ir para um lado ou para o outro, né? Mas Deus não, ele vai julgar de uma forma imparcial e vai fazer isso de forma soberana, né? Uma forma que, como eu posso dizer, que a gente... que é incompreensível para nós, né? Nós não... Acho que é uma boa palavra. Por exemplo, né, citar um texto aqui, sim. Nesse quesito de soberania. O texto de João 10:18. Jesus diz: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Uhum. Este mandato recebi de meu Pai. Certo. Jesus fala, olha, é inevitável que o Filho do Homem morra. Mas ai daquele que o trair. Então veja, Jesus morreria, porque esse é o plano eterno do Deus triuno, do Deus Trindade, porém, a responsabilidade da traição é de Judas. Ok. E aqui Jesus fala, ninguém tira a minha vida, eu estou dando minha vida. Porém, quem me matar é responsável por minha morte. E Pedro, quando prega diante dos judeus lá, fala, este Jesus a quem vós crucificastes, culpa deles. Uhum. Porém, Jesus fala, só eu tenho autoridade para entregar a vida e também para reavê-la. Como assim? Bom, o plano é que Jesus morresse. Certo. Deus se utiliza e responsabiliza os homens que livremente o mataram. Porém, dentro da soberania de Deus, essas coisas todas acontecem e estão ali engendradas, arquitetadas para que tudo coopere para que o plano de Deus aconteça, ele seja glorificado e os seus eleitos sejam chamados. E Deus se utiliza, a gente teve um episódio sobre providência, né? Uhum.
Deus se utiliza mesmo de causas secundárias para isso. Bom, o próprio diabo é causa secundária. O próprio diabo, como Lutero dizia, é o diabo de Deus. O diabo de Deus. Sim. Ele faz o que Deus quer. Mas ele é mau, ele é responsável por isso. Ele é mentiroso desde o princípio, ele é mau. Mas Deus o utiliza para o seu plano. Então, nesse sentido, Luiz, mais um texto, né, só para terminar essa parte, quando é o texto de Pilatos, quando fala para Jesus, pergunta para Jesus e Jesus não responde. Se você lembrar no Evangelho, ele fala o que é a verdade, Jesus não responde. Bom, a verdade encarnada diante de Pilatos, ele pergunta o que é a verdade. Sim. Mas Pilatos fala, você não me responde? Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E aí Jesus diz, nenhuma autoridade te seria dada se do alto não... Você não teria nenhuma autoridade se do alto não tivesse sido dada a você. Então, Deus é soberano nesse sentido. Por causa disso, só Ele julga plena, justa e perfeitamente. Certo. O juízo perfeito vem dele. Por isso também, Ele pode sim julgar pessoas e condená-las eternamente. Porque Ele tem a prerrogativa disso. Ele nos criou, Ele nos fez e Ele é totalmente justo. Logo, só quem pode julgar é Ele. Então, aquela frase que a gente escuta às vezes, Deus conhece meu coração, né? Deus sabe minhas intenções. Eu ouvi uma vez um pregador dizendo, isso deveria amedrontar você. Sim. Não você se escorar nisso, né? Geralmente acontece quando a pessoa acha que foi injustiçada por alguém e fala assim, Deus conhece meu coração. Pior que é verdade. Deus conhece o coração, que é muito pior do que a pessoa que está te julgando acha que é. Sim. Então a gente deveria ter essa noção que Deus é totalmente justo. Nós não temos a dimensão porque nós somos injustos o tempo todo e pecadores. Então a gente não pode desvincular, que nem você disse, um atributo de Deus de outros. Né? Com certeza. E essa questão da autoridade também, e autoridade que é dada por Deus, né? Deus ele se utiliza de causas secundárias, como você colocou, mas isso ainda assim não anula a responsabilidade humana em tudo que a gente faz. Né? E eu acho que muitas pessoas acabam, não é perdendo tempo, mas acabam focando muito em tentar explicar isso. Sim. E se a gente for chegar no profundo, não dá para explicar, né? É algo complexo demais para nós, né? Existe um certo nível em que nós explicamos, mas é como a Trindade. Sim. Explicar nem sempre é possível. O que nós fazemos? Nós preservamos aquilo que a Bíblia diz e cremos. E é por isso que a justificação pela fé, que nós falamos nesse mês, que você citou na série de estudos bíblicos, sim, é tão importante para nós. Porque uma das ênfases da Reforma Protestante foi uma refutação soteriológica sobre o modo, né, de ver a doutrina da salvação. Sim. Se Deus é totalmente justo e nós fomos justificados porque cremos em Cristo e Ele pagou o preço dos nossos pecados, o mérito é dele. Certo. Então nada do que nós façamos é suficiente para que nós tenhamos merecimento diante de Deus. Se Ele já agiu primeiro, a nossa resposta vem como consequência do ato dele. Então nós fazemos obras para agradecer e glorificá-lo e para testificar nossa salvação, jamais para sermos salvos. Sim. Porque ele é muito justo. Isaías fala, Luiz, que as nossas melhores obras, as nossas melhores justiças são como trapos imundos diante de Deus. Acho que a gente falou isso aqui uma vez, mas esses trapos imundos eram basicamente os panos usados para limpeza de fluidos corporais. Né? Sim. Sobretudo aquilo que a mulher tem todo mês, né? Então, qual é a sua melhor justiça? Minha melhor justiça? Nossa melhor obra é como um trapo imundo. Então, assim, nada é justo o suficiente. Mas em Cristo nós somos declarados justos porque as obras dele sim são justas. Então nós somos salvos pelas obras da Trindade.
Certo. né? E jamais pelas nossas. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que até mesmo... Porque existem, eu acho que você vai concordar comigo, que existem pessoas que não são convertidas, pessoas não cristãs, e que têm boas obras no sentido de que fazem coisas boas. Sim. Então, como que a gente pode relacionar isso com isso tudo que a gente está falando aqui? Pode relacionar com o fato de que Deus as usa e tudo que é feito de bom é feito pela graça comum de Deus, Certo. que preserva a criação, que ainda faz com que haja justiça. Uma graça que Deus disponibiliza no mundo para que o mundo não descambe de uma vez. Ainda há uma medida de graça comum. Certo. Porém, quando nós falamos de salvação, nenhuma boa obra é suficiente para salvação. Exceto o que Cristo fez, exceto a justiça de Cristo. Então, nesse sentido, quem pratica boas obras e não as faz em nome de Jesus, crendo em Cristo como Salvador, essas boas obras têm um aspecto apenas temporal, Luiz. Certo. Assim, é ótimo que haja pessoas com instituições de caridade que ajudem pessoas necessitadas. Né? Agora, essa obra, se não vier como um resultado da pregação do evangelho e da missão da igreja, que é a salvação das almas, né? A missão de Cristo que ele usa a igreja é pregar o evangelho para que almas sejam salvas, essa assistência é só terrena. Sim. E a pessoa morrerá ainda em seus pecados sem arrependimento. E quem praticou essas boas obras sem Cristo ainda fez boas obras que não são obras de salvação, né? Obras que testifiquem salvação. Tá. Então essa pessoa não é salva também, porque ela não crê em Cristo e vai morrer em seus pecados. Ainda que ela tente fazer o bem, Paulo não fala isso? O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? É só em Jesus que essa condição é revertida. E aí sim, as nossas obras, porque a justiça de Cristo já foi incrustada nelas, só assim essas obras são boas. Né? São obras que nos santificam e os gentios as vendo dão glória a Deus, como Certo. Jesus fala. Então você diz que nós somos salvos pela obra de Jesus, Sim. certo? E como então Jesus ele pode, como eu posso dizer, como explicar que Jesus, e somente Jesus, poderia fazer essas obras e poderia nos salvar? Eu entendo que se a gente for, por exemplo, olhar para Hebreus, a gente tem toda uma explicação do autor em relação a comparação de Jesus com Moisés e de como todo o Antigo Testamento existiam tipos e sombras que apontavam para Jesus. A gente vê também que Jesus ele vem como um homem, sim, mas filho de Deus, ou seja, tendo a essência e tendo gerado eternamente de Deus, né? Exato. Ou seja, ele é Deus, não é criado. Exato. E ele... o tempo que ele passou aqui, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Exato. Né? Então, acho que a gente poderia dizer nesse sentido, né? Com certeza. Ele é Deus homem. Tá. Deus Todo-Poderoso, o Verbo, a palavra que se fez carne. Então, por ser Deus, ele é totalmente justo, nunca pecou. Por ser homem, ele sofreu, ele aprendeu obediência, ele de fato foi tentado. Desculpa. E o sacrifício dele é plenamente eficaz porque é Deus encarnado que morreu na cruz. A pessoa bendita de Cristo. Logo, Luiz, a obra dele, o que ele realizou, por ele ser homem, é em favor dos homens e justifica os homens, porque ele é o homem perfeito sem nenhum pecado. E por ele ser Deus, satisfaz plenamente a justiça de Deus, que se torna propício, então, aos homens. Certo. Então, nesse mistério dessa união hipostática das naturezas de Cristo, que também, mais uma vez, coisas inexplicáveis que nós não conseguimos aprofundar sem cometer algum erro, mas ao mesmo tempo maravilhosas. Nesse mistério dessa união santa e bendita, Cristo, pelo que ele fez, pode sim
justificar o ímpio, declarando, e ele sendo declarado justo diante de Deus, porque Deus é justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus, sem jamais deixar de ser justo. Só por Jesus, o justo, porque ele foi justo em nosso lugar, cumpriu toda a justiça, toda a lei, obedeceu a lei. Então é nesse sentido, né, que a palavra justificação trabalha, de que Cristo foi obediente até o fim. E na obediência dele, nos méritos dele, na justiça de Cristo, nós podemos nos achegar a Deus. E Paulo usa essa linguagem de nós nos revestirmos da justiça de Cristo. Sim. E nos apresentarmos diante de Deus com vestes de justiça. Nossas vestes manchadas de pecado são deixadas na cruz e nós nos revestimos da justiça de Cristo. Então é assim que a gente pode entender essa dinâmica. Certo, né? Certo. Bom, agora uma outra coisa importante de dizer é trazer um pouco para a nossa realidade também, né, Luiz? Porque nós temos um mundo que quando nós olhamos, mesmo sendo crentes, parece que é um mundo absolutamente injusto. Né? Sabe aquele, que mundo é esse tão cruel que a gente vive? O meme. É, o meme. Às vezes dá essa impressão, não dá? Sim, com certeza. A gente vê que... e eu acho que até pelo modo como nós enxergamos a questão de escatologia e de fim dos tempos, a gente tem uma visão, pode acabar tendo uma visão muito pessimista, porque a gente sabe que as coisas elas vão piorar, até que vão ser feitas novas, né, todas as coisas, né, mas existem injustiças em todo lugar, envolvendo coisas pequenas e coisas grandes, com crentes e não crentes, e é complicado como que a gente consegue, como eu posso dizer, relacionar isso, sabendo que a gente acredita em um Deus que é justo, como a gente tem falado aqui, que é reto. Como que a gente, então, talvez, não sei, relaciona, né, essa questão do mundo que a gente vive, de todas essas injustiças, com nosso Deus que é um Deus justo, Deus perfeito, reto? Pois é, o juízo vem. Paulo fala, por exemplo, sobre Jesus no texto de Romanos 3, aquele texto, um dos textos áureos aí da carta aos Romanos. Certo. Eu acho, ele usa uma expressão aqui, só estou vendo o versículo certinho. Aqui, ó. Bom, o texto começa: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Aí começa: Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Qual a ideia? Imagina a figura de Deus deixando impunes os pecados cometidos anteriormente. Então, quando vem Cristo, a ideia de que nessa plenitude dos tempos que Cristo traz e Ele próprio cumpre isso, há uma noção completa da punição desses pecados nele. O povo de Deus, desde Adão, desde o primeiro crente até o último, tem seus pecados punidos em Jesus. Tá. Então, todos eles. Todos eles. Os pecados anteriormente cometidos, os que nós cometeremos, os que nós cometemos, nós pedimos perdão, nos arrependemos, mas Cristo levou a culpa do nosso pecado. É isso. Só que a gente olha para o mundo e o mundo é feito por muitas pessoas ímpias, que não creem em Deus. E Deus promete, Luiz, que haverá um juízo àqueles que não creem em Cristo e não têm a culpa de seus pecados removida. Ele fala isso na Bíblia toda. Desde do Éden, quando ele anunciou que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, nós já temos uma noção de juízo iminente que chegará. Isso vai passando. Nós vemos Moisés, que você citou, mencionado pelo autor aos Hebreus também, falando que Deus levantaria um profeta e que o povo deveria ouvi-lo. Sim.
E aí vem a época, por exemplo, dos profetas o tempo todo anunciando: arrependei-vos, senão vocês serão consumidos, vocês serão destruídos. Abacuque, por exemplo, anunciando juízo. Então vem João Batista, o grande profeta, falando: o tempo é chegado. Seja a plenitude dos tempos que você comentou. Exatamente. O tempo é chegado. Arrependam-se, creiam no Evangelho. E ele fala que Jesus teria uma pá e que com essa pá ele colheria, né? O machado já estava posto à raiz das árvores. É isso que eu queria lembrar. A pá é uma outra figura. E ele diz: todo aquele que não produz bom fruto é cortado e lançado ao fogo. Ele também usa a figura do joio e do trigo, falando que Jesus batizaria com o Espírito Santo, né, salvaria e colocaria o trigo no celeiro. Certo. Salvação, regeneração, seu povo é o trigo colocado no celeiro, porém o joio seria tirado e lançado na fornalha. Juízo. Então, o tempo todo esse juízo está sendo anunciado. Aí, voltando para a pergunta que você fez, né, para a sua colocação. Sim, nós olhamos para esse mundo e parece que ele está largado à injustiça, mas não está. O justo juiz que mandou Jesus é o mesmo justo juiz, o Senhor, que condenará todos os incrédulos que merecem, Luiz, condenação. Todos os atos de injustiça serão punidos. Todos os atos de suborno, roubo, furto, morte, assassinato, traição, adultério, mentira, tudo isso será punido. Certo. O crente tem seus pecados colocados em Cristo e ele se arrepende, pede perdão, ele é perdoado porque no nome de Jesus nossos pecados são perdoados. Quem não está em Cristo não tem o perdão dos seus pecados e Deus julgará essas pessoas. O mundo será julgado. E uma última figura que eu queria citar é a que o apóstolo Pedro fala que o mundo foi julgado por Deus e foi punido pela água, né? Porém, essa terra está entesourada para o fogo, para o juízo que virá no grande dia. Então imagine o acúmulo desse juízo que está acontecendo diariamente, dia após dia, cada ato de injustiça acumulando fogo para o dia do juízo. Esse dia chegará. Então, o que a gente pode dizer é que Deus ele vai punir essas pessoas, mesmo que aqui na Terra elas vivam parecendo que todas as coisas erradas que as pessoas cometem que não vão ter punição e que talvez não tenha nessa Terra, mas em algum momento Deus ele vai punir. E ele está segurando isso. Podemos colocar dessa forma, talvez. Bom, figuras imperfeitas para falar do Senhor, mas uma figura interessante. Uma grande usina hidrelétrica com toda aquela água reprimida. Tá. Imagina o dia em que o muro romper e aquilo destrói uma cidade rápido. Né? Isso vai acontecer um dia. Agora, é interessante como Deus colocou na criação e depois da queda indícios de como as pessoas deveriam se arrepender. Sim. Porque esse juízo já começa no momento em que a morte entra na humanidade, Luiz. A morte é um claro testemunho para as pessoas de que elas precisam se converter. Cara, a pessoa mais rica do mundo, o homem mais rico que manipula pessoas, que suborna pessoas, que faz o que ele quer e parece que nunca é pego. Sim. A mulher que faz isso também. A mulher mais inteligente, a mulher mais bela do mundo, Luiz. Por quem todos os homens ficam completamente apaixonados. À medida que o tempo passa, sua beleza também vai sumindo. Sim. E a morte vai chegando. Para o homem rico também, para a mulher rica também, para o homem adúltero que engana sua esposa o tempo todo e não é pego. E vai ficando velho e não é pego e parece que nunca foi e tá tudo bem.
a morte vai chegando e vai mostrando para ele: o juízo vai chegar. A morte vai nos anunciando a nossa condição de existência caída, corrupta, que precisa pensar no que acontece depois. Claro, a pessoa pode achar que não existe nada depois. Porém, quando chegar, ela morrer e fechar os olhos aqui, ela vai se deparar com a condição eterna. Né? Sim. Então, a própria morte já é um anúncio do juízo. Né? Eu acho que só queria colocar uma coisa aqui. Fica à vontade. Que eu percebo também que a gente falou um pouco antes ali sobre a questão de enfatizar o amor de Deus como atributo e colocar outros atributos abaixo ou com menor intensidade, vamos colocar assim. E a gente pode relacionar isso, por exemplo, no modo que muitas pessoas acabam evangelizando outras pessoas. Então a gente falou agora aqui sobre um aspecto que é sim um aspecto grandioso, mas que tem que causar em todos nós, né, temor. Com certeza. Saber que Deus ele vê todas as coisas, que ele vai julgar todas as coisas. É por isso que é importante quando a gente evangeliza, a gente colocar isso na pessoa, né? Colocar que Deus criou todas as coisas, que houve a queda, né? A partir de Adão, e a partir disso todos pecaram, desde o nascimento. Então todos precisam de Deus para serem, não só para serem salvos, mas e talvez focar só nessa questão de, olha, Deus te ama. Sim, Deus, ele ama ele ama a sua criação. Acho que a gente pode colocar assim. Mas para os ímpios, né, e para aqueles que não se arrependerem, vem o juízo. Vai vir o juízo, né? Em algum momento, mesmo que não seja aqui nessa... Sim, exatamente. E aí que está a questão também de compreender a condição correta do ser humano. O ser humano não é bonzinho. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o tempo todo que o ser humano já nasce em pecado, que o ser humano é inimigo de Deus por natureza, por causa do pecado. Certo. Então não é que a gente precisa só de um empurrãozinho para Deus gostar da gente. Nós odiamos a Deus. Nós nascemos maus, nós fazemos o mal o tempo todo. Mesmo crente, se você der lugar à carne, Luiz, Paulo fala em Gálatas que a carne luta contra o espírito contra a carne, e se opõe para que você não faça o que você queira. Você, sendo crente, pode cometer atrocidades. Sim. Pode enganar as pessoas que confiam em você, pode trair pessoas que você ama, que amam você, pode fazer o mal. Se você der lugar ao velho homem, a Adão, esse é o destino. Certo. Então, por isso a importância de que quando a gente vai evangelizar, pregar para alguém, é mostrar a natureza pecaminosa do ser humano, a justiça de Deus e o evangelho, que é o que resolve a tensão. E que é só a partir dele que a pessoa é salva. Mas a gente pode olhar também, Luiz, a promulgação, digamos assim, dessa justiça no mundo. Deus fala que nós devemos praticar também juízo justo. Certo. Ele fala isso aos juízes, aos magistrados. Em Deuteronômio 1,17 está escrito: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto pequeno como grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Tá. Então perceba, Deus se utiliza de pessoas para promulgar sua justiça. E nós deveríamos ter essa disposição. Acho que 99% das pessoas que estão escutando o podcast não são juízes. Mas isso não deveria ser um conceito que se aplica só a juízes, mas a qualquer crente também que escuta, qualquer pessoa. Nós somos chamados a ser justos. Aí agora sim, a Bíblia também diz que os crentes são justos, santos. Certo. Nós temos o Espírito Santo, a mente de Cristo, nós nos revestimos da justiça de Cristo e a igreja deveria ser capaz de julgar o mundo, todas as coisas. Porque com o Espírito Santo nós podemos praticar um juízo correto. Quando nós olhamos, por exemplo, os pastores e presbíteros, que são representantes da igreja, separados por Deus para cumprir algumas funções no corpo de Cristo, uma delas é julgamento. Então, o que precisa acontecer? O que o texto aqui fala: ouça tanto pequeno como grande.
e não tenha medo diante da face de ninguém, porque Deus faz justiça. Se você foi posto em uma posição de julgar, você precisa fazê-lo com temor a Deus, sabendo que você é um instrumento de Deus para que ele execute justiça naquela ocasião. Certo. Isso na sua casa. Você que é mãe, por exemplo, foi colocada por Deus na sua posição para julgar as atitudes de seu filho e corrigi-lo segundo a justa justiça, segundo a Bíblia. Você que é um trabalhador, né, e tudo, você foi colocado por Deus no seu trabalho para agir com justiça. Às vezes você é, por exemplo, um encarregado de alguma coisa e precisa resolver uma situação entre funcionários e um dos funcionários é seu amigo e outro não, você precisa ser justo. Imparcial. Imparcial. E julgar segundo a justiça correta. Sem puxar a sardinha, a brasa para o seu lado da sua sardinha. Então, veja a implicação disso. Nós devemos olhar para a justiça de Deus e isso precisa ser... ela precisa ser análoga à nossa vida. Nós precisamos imitá-la, copiá-la. Nós vemos como fazer isso na Bíblia. A Bíblia o tempo todo nos mostra que nós devemos julgar com justiça, ouvindo mais do que falando, por exemplo. Não fazendo juízo temerário, juízo precipitado, e aí sim, não julgueis para não ser julgados. Sim. Porque com a medida que julgardes, sereis julgados também. Isso diz respeito a juízo temerário. Não a qualquer coisa, Luiz, porque a gente é chamado para julgar as coisas. Sim. Mas juízos em que nós não sabemos a situação toda. Agora, a gente é campeão de fazer isso, né? Com certeza. Conhecer uma partezinha da história e já julgar tudo. Já achar que a gente sabe tudo, né? Já dá o veredito final. Sim. E só Deus pode fazer isso. Mas é interessante como, por mais que e os podcasts que a gente tem feito tem todo um background teológico, vamos dizer assim, né? Mas por que isso é importante? Porque a gente vê que Deus, ele se revela a nós, a gente conhece Deus através das Escrituras, e é através desse conhecimento, que não pode ser um conhecimento simplesmente teológico, mas um conhecimento que venha por meio do Espírito Santo, né? Que guia e nos dá sabedoria e nos faz entender aquilo, que a gente começa a ser moldados, a ser conformados à imagem de Jesus. E é isso que você falou, né? Então a gente vai ser, cada vez que a gente vê Deus como um Deus santo, a gente é mais santo por conta disso. Não porque isso é mérito nosso, mas porque a gente está se espelhando num Deus que é santo. Da mesma forma, nessa questão de justiça e de julgamento, né? A gente vê um Deus que julga de uma forma perfeita, então a gente tem que buscar isso também, né? Com certeza. Nossa justiça não será perfeita por causa do pecado, mas ela sempre precisa ser baseada no Deus justo. E como nós sabemos isso? Conhecendo a palavra. Sim. Às vezes a gente tem um contato com a palavra, Luiz, que é tão místico, né? É uma coisa meio assim, eu vou ler a palavra e parece que de alguma maneira é uma coisa meio tomar um passe, né? Tomar um passe. Tipo assim, li a palavra, desceu alguma revelação, é isso que é ler a Bíblia, entendeu? Sim. Não. A Bíblia usa o termo meditar na palavra, é ler, compreender, estudar, e isso vai criando um arcabouço de educação na justiça que faz você ser mais justo. Porque a sua estrutura de pensamento e de sentimentos vai sendo moldada à palavra. Você vai sendo encharcado da palavra. Então, às vezes o tempo vai passando e algo que te deixava irado para de deixar. Porque você foi tendo contato com a palavra e Deus agiu em você e você foi amadurecendo de modo que o seu sentimento de ira não é que não existe mais, mas ele se manifesta em situações muito mais extremas, não em outras. Ou o próprio julgamento. Alguém vem falar alguma coisa pra você e se falasse essa coisa pra você anos atrás, você já julgaria, já arrumaria uma confusão sem saber o que aconteceu. Sim. E à medida que você tem esse contato e educação na justiça, você fala, meu irmão, pode ser, mas você já falou com a pessoa?
E você vai amadurecendo a ponto de perceber que às vezes é melhor não emitir um juízo temerário do que falar. Você não precisa falar naquela hora e dar resposta naquela hora, sabe? Sim. Isso nos molda, Luiz, nos transforma. E veja, Deus faz isso. Deus é longânimo e tardio em irar-se. Uhum. Embora ele seja totalmente justo, a atitude dele é de longanimidade e ele é tardio em irar. Veja, o juízo final não chegou ainda. Só porque Deus é tardio em irar-se. Sim. Senão já teria acontecido no Éden, né? Acabou, não tem mais raça humana, não tem nada. Sim. Mas não, ele é longânimo. Sim. Desculpa, pode falar. Não, era isso só que eu ia falar. Eu ia comentar que como você estava falando aí, e sobre essa questão de juízo, e de como às vezes a gente acaba sendo precipitado, né, em julgar, e como que isso pode ser aplicado também no nosso casamento, como Deus, ele junta duas pessoas, que são pessoas imperfeitas, e aí eu digo por experiência própria de como eu precisei da misericórdia de Deus mesmo para agir em certas situações, muitas vezes agir errado, mas como o estudo da palavra e conhecer mais a Deus faz com que a gente tenha um pouco mais de sabedoria para lidar com as situações, né? Com certeza. Lá no comecinho das Institutas de Calvino, ele fala que todo saber pode se resumir a duas coisas, a dois conhecimentos, o conhecimento de Deus e o conhecimento de si próprio. E o conhecimento de Deus te leva a conhecer a si mesmo. Por quê? Bom, uma vez que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, os atributos comunicáveis estão aí. E o que você precisa fazer é conhecer o Senhor, então você conhecerá a si mesmo também. E verá como você é injusto, impuro, pecador. E o que você deve fazer para se aproximar de Deus, e essa aproximação de Deus vai te tornando mais conforme a imagem de Cristo. Sim. Que é Deus encarnado, o homem perfeito. Então é exatamente isso, né? A Bíblia nos mostra isso e vai nos revelando isso. Porém, a Virgínia é perfeita, então ela não tá nessa categoria. No meu casamento tem um imperfeito e um perfeito. Eu tô brincando, viu, gente? Mais ou menos. Tá. Pastor ainda tem muito pouco tempo de casada. Exatamente. E passar mais alguns anos aí, vamos perguntar de novo pra ele. Exatamente. Vamos perguntar pra Virgínia. Mas na verdade você não tá entendendo que eu tô fazendo isso já por experiência, entendeu? Porque é melhor falar isso do que falar que a Virgínia é imperfeita. Sim, não. Afinal de Deus, o juízo dela também é bravo. Tô brincando, meu bem, é brincadeira. Quando você escutar isso aqui, não fique brava comigo, tá? Mas então, Luiz, acho que a gente pode caminhar para o fim e falar só sobre a insuficiência das leis humanas e como, no fim das contas, quando injustiças acontecem e leis não são aplicadas, ainda assim nós podemos confiar em Deus. Os seres humanos falham, os juízes falham, os magistrados falham. A Bíblia fala em Romanos 13, por exemplo, que Deus institui a autoridade que porta a espada. Deus conferiu ao Estado o poder de portar a espada e punir malfeitores, né? Mesmo que seja de maneira capital às vezes, com a morte. Então, isso acontece. Mesmo no Brasil, né? O Brasil tem pena capital para deserção. Se houver uma guerra e houver um desertor, ele pode sofrer pena capital. Em outros países, essa pena se aplica de outras maneiras, em ocasiões como assassinato, por exemplo, né? A pessoa é retribuída desse mesmo jeito. Enfim, mas o que eu quero dizer, mesmo quando os homens tentam ser justos, e mesmo o juiz mais justo da terra ainda falha. Quando nós vemos injustiça, nós precisamos confiar na justiça do Senhor. O Salmo 96:10 fala: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Então, isso vai acontecer de maneira perfeita um dia. Ainda que nós vejamos injustiça, morte, falhas, problemas,
justos morrendo, cristãos que morrem por aí no mundo, sendo perseguidos e morrendo sem nenhuma nota de rodapé na história da humanidade, Sim. sem se tornarem grandes mártires que morrem no anonimato, mas Deus os contempla e um dia tudo isso virá à tona e Ele julgará. Então, nós devemos confiar na justiça do Senhor. O salmista fala isso, Salmo 35, 24. Julga-me, Senhor, meu Deus, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Talvez você se lembre de um episódio em que Davi é perguntado pelo anjo, se eu não me engano, se ele preferia ser punido pelos inimigos ou pelo Senhor, quando ele levanta o censo. E ele fala, olha, eu quero cair nas mãos do Senhor porque o Senhor é misericordioso. É um episódio que Deus manda uma praga e depois de o povo de Davi clamar um pouco, Deus cessa a praga. Cara, essa passagem é tão maravilhosa porque Deus é misericordioso e nós devemos confiar na justiça dele. Então, se você está sendo afligido, meu irmão, vendo algo acontecer, sofrendo, confie na justiça de Deus. Como o Luiz falou, se ela não se for demonstrada terrenamente agora, essa vida vai acabar brevemente. E a justiça de Deus eterna julgará todos com justiça e equidade, e você estará na presença dele. Mas isso não deve fazer com que nós, como cidadãos, a gente não tenha um papel, a gente não se envolva, né? Com certeza. Então, eu também entendo que é importante que o cristão, por ter todo esse conhecimento, por saber de tudo isso que a gente comentou agora, se envolver também no que ele entender que faz sentido, ou na questão, por exemplo, de orar pelas autoridades, que isso é algo que a gente precisa fazer também, né? Então, não é só falar, eu confio em Deus e eu vou largar a mão, não vou fazer nada, não vou virar o rosto e não vou olhar para isso, né? Com certeza. Nós temos um papel cívico. E, na verdade, Deus nos convoca a isso. A falar o que não está bom, a protestar, a ser uma voz profética, né? No fim das contas, a igreja não deveria estar paramentada com o Estado. Isso nunca deu certo. Sim. A igreja é separada, mas ela denuncia, prega, fala que está errado, denuncia as injustiças. Bom, os profetas fizeram isso. Muitos deles morreram por causa disso, por denunciar o mal acontecendo no governo que existia. Mas qual que é a ideia? Mesmo quando nós fizermos tudo isso e a situação não se resolver, um dia se resolverá. Um dia Deus fará a justiça de uma vez por todas. Sim. Eu preguei na igreja da Vila Hortolândia semana passada, no Salmo 137. E o Salmo termina com uma imprecação do salmista falando: bem-aventurados aqueles que esmagar os seus filhos contra a pedra, falando contra a Babilônia. Uma figura muito forte. O salmista pedindo para que Deus julgue a Babilônia. E como a Babilônia matou os filhos dos israelitas esmagando crianças contra a pedra, e fala que a mesma coisa seja feita com vocês. Mas quem pode fazer isso, Luiz? O Senhor. Não é o homem. O homem não. Só o filho do homem. Só o filho do homem. Bom, e ele fez isso nele. Ele foi esmagado contra a pedra no nosso lugar. Sim. E todos que não aceitarem o sacrifício dele, esses sim, serão esmagados. Porque eles merecem isso. Deus julgará todos justamente. Então, não tenha medo, irmão, e não fique preocupado. Nossa, mas será que Deus é justo mesmo? E será que realmente vai... No fim das contas, Deus não tem um culpado por inocente. Ele pratica a justiça. E no fim dos tempos, tudo se resolverá. Não tente e não queira fazer justiça a você com as suas mãos. Porque só o Senhor pode fazer. Sim. Ele é o justo juiz que julga com justiça. Nós devemos confiar e nos apegar a essa verdade de todo o coração. Porque esse é o nosso consolo. Amém. Algo mais, Luiz, que você queira dizer? Não, acho que deu para captar pelo menos mais o básico aí de como que a gente deve lidar com esse tipo de situação e entender mais a respeito sobre essa questão da justiça de Deus, né? Com certeza.
Isso é fundamental para a nossa fé reformada. Nosso entendimento de salvação passa totalmente por isso. Então, nós indicamos mais uma vez, você que ficou até aqui, os artigos citados do reverendo Ermstein, e não só eles, mas há uma série de artigos no Voltemos ao Evangelho, que trata desse assunto, e outros livros de literatura boa que vai te ajudar a compreender melhor isso. E se você ficou até aqui, nós agradecemos e pedimos que você se inscreva nos canais da IPJ, ative o sininho de notificação no Spotify, se inscreva no canal do YouTube, no Instagram, compartilhe esse podcast para que mais pessoas ouçam a mensagem do Evangelho e sejam edificadas também. Nós nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos. Deus abençoe.